Fala, sétimo ano, tudo bom? Tá todo mundo bem? Chegando aí para mais uma atividade para a gente fazer junto. Tô na página 257, cara. Dá aquele tempo bom aí para vocês pegarem o livro. Ó, falando sobre indústria brasileira. Então, uma atividade que vai falar bastante das atividades dos setores secundários da economia. Não pegou aí, ó? Página 257. Vou direto para a questão, para a gente não enrolar tanto. Questão 1. Explique a importância dos recursos naturais para o setor industrial. Nossa, que pergunta boba, né, gente? Com certeza, elementos naturais, a gente tem que falar das matérias-primas. Eu tenho que falar do que o ser humano está utilizando do espaço natural que foi transformado, que foi utilizado pela produção industrial. Então, eu posso pensar em qualquer produto que seja industrializado. Por exemplo, sei lá, um automóvel que tem bastante tecnologia aplicado. A gente vai ter minérios de ferro, alumínio, várias fibras sintéticas como borrachas, poliuretano, plástico pra caramba. Então existem vários elementos que em algum momento foram retirados do espaço natural. Eu sempre falo pro sexto ano, no comecinho do ano, quando a gente fala de paisagem natural e modificada, na sala de aula, no quarto, a gente se perguntar o que tem de natural nesse ambiente. Aí tu fala, nada, a plantinha, madeira. Tem que lembrar que é quase tudo, praticamente tudo que em algum momento foi natural e o ser humano modificou. Serviu de matéria-prima para a produção de algum elemento, de algum produto, de algum eletrodoméstico, enfim, algum bem de consumo, tá? Então é extremamente fundamental. Então quando você for responder, for escrever essa resposta, você foca nisso, que se não houver recursos naturais, não vai haver matéria-prima para a produção industrial. Viu que fácil? Então, matéria-prima é fundamental para a produção industrial. Questão 2 tem duas fotos. Tem uma linha ali de montagem de um automóvel. Eu só vejo robozinhos, esses braços laranjas. E na segunda foto parece uma indústria de alimentos. Meu livro é pequenininho, não dá para ver muito bem. Vamos virar a página. Então, um está ali no setor secundário, indústria de carros. O outro ali parece uma indústria de alimentos. Virando a página. Identifique os setores industriais de atuação das duas imagens. Bom, na imagem A é setor automobilístico, com certeza. Indústria de automobilismo, indústria da montagem, da fabricação, da produção de carros, tá? Segundo o setor da economia. Agora a foto 2 é do setor de alimentos. Se o cara está fazendo biscoito, fazendo um pedaço de frango, não dá para ver direito na imagem, mas é uma indústria de alimentos. Você vê até a roupa que está ali sendo utilizada, precisa daqueles materiais, máscara, touca, luva, para não contaminar o alimento. E aí, com certeza, o setor primário, o setor de produção de alimentos da agricultura e da pecuária, se junta ao setor secundário, que é a indústria, para fazer a agroindústria, a indústria de alimentos, para aumentar o valor do produto. Lembra que vender batata dá um retorno. Mas se eu construir uma máquina, fabricar para produzir a batata frita da Elma Chips, eu vou ganhar muito mais com o meu produto, porque eu estou aumentando o valor dele, tá? Então, automobilístico, né, e alimentício. Letra B. Quais são as diferenças e semelhanças na automação nas duas indústrias? Automatização. Olha, as duas estão usando uma linha de produção em esteira, onde o produto vai passando e cada funcionário faz a sua etapa. No caso do automobilismo, a gente vê ali a indústria com braços mecânicos, robozinhos trabalhando. Na de alimentos, ainda tem a mão de obra humana ali atuando sobre o produto. Tá? Mas em algumas, por exemplo, a fábrica da Coca-Cola, tem muito passeio de escola que leva a galera para a fábrica da Coca-Cola. Você não vê ninguém mexendo. As máquinas operando tudo sozinha, indústria de alimentos, né? Gêneros alimentícios. Então tem vários níveis. Vai ter indústria que vai precisar bastante da mão de obra humana, mas tem outras que já se automatizaram, já evoluíram ao ponto de não precisar da atuação humana. E aí você, como uma pessoa crítica, uma pessoa que vai pensar sobre isso, vai falar, caramba, por um lado é bom porque você está aumentando tecnologia, mas por outro está acabando com o emprego. Como é que fica isso? Se eu tenho mais robozinho, eu tenho menos mão de obra humana, né? Então, você tem que avaliar bastante sobre essa diferença
que, apesar da questão estar falando de semelhança, a semelhança você vai apontar a linha de produção em esteira, contínua, tá? Letra C. A robotização dos processos industriais emprega ou desemprega funcionários? E aí? É sempre bom lembrar aquele filmezinho bem bonitinho, A Fantástica Fábrica de Chocolate. Não sobre a fábrica de chocolates, mas o pai do menino que acha o bilhetinho dourado. No começo do filme aparece o pai trabalhando numa empresa que bota tampa, a função dele é botar tampa na pasta de dente. Ele fica o dia todo botando tampa na pasta de dente. O dono da empresa investe num braço mecânico, num robozinho para fazer isso mais rápido, não vai cansar, vai poder trabalhar 24 horas por dia, não vai ter férias, não vai ter 13º, não. É muito mais vantajoso para o empresário, para o contratante, para o dono da fábrica, um braço mecânico. Ah, e se quebrar? Se quebrar, vem a mão de obra para consertar, vem algum especializado, que é o que o filme mostra. No final do filme, quando o garoto lá ganha o bilhete, tá? Ganha todo mundo, fica feliz, mostra o pai voltando para essa mesma fábrica, mas não como o carinha para botar a tampa, mas o cara que vai consertar, que vai operar, que vai cuidar dessa máquina. Então, quando a fábrica tem uma mão de obra mecanizada, ela precisa de trabalhadores mais qualificados, com uma especificação técnica, um trabalhador que sabe fazer alguma coisa bem específica, tá bom? Então, gera desemprego inicialmente, mas gera um outro tipo de emprego, que é a mão de obra mais qualificada, com salários mais elevados, mas com menos ofertas de vagas. Número 3. Explique a concentração do setor industrial na região sudeste. Olha só, tem vários fatores envolvidos aí. A gente tem que lembrar primeiro que a região tinha no entorno, tanto de São Paulo quanto do Rio de Janeiro, investidores da indústria, uma indústria que não é bem uma indústria ainda, uma produção rural, do café. O café brasileiro, café tijucano, o café do Vale do Paraíba, onde os produtores, os feitores dessas fazendas de café tinham bastante dinheiro, estavam assistindo a Europa, Estados Unidos se industrializar. E eles começaram a investir aqui no Brasil na compra de bens de produção, de máquinas, principalmente máquina de tecido, para começar uma indústria no Brasil, nas regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Isso começou a dar certo, mas só na década de 30, que Getúlio Vargas, quando a gente entra na terceira fase da industrialização, começa a produzir a indústria de bens de base, com ferro, aço, cobre, numa região chamada Volta Redonda, que é no estado do Rio. E aí que vai começar uma industrialização que vai utilizar esses elementos, essa matéria-prima, que é o metal. Então, inicialmente no Brasil a gente tem essa industrialização atrelada aos produtores de café, que investem, que pagam para ter essas fábricas aqui, para ter esse tipo de produto no Brasil. E pós isso a gente vê o governo brasileiro de Getúlio Vargas investindo na implementação desses parques industriais, tá? De boa? Não pegou, não entendeu, dá aquele pause e volta para pegar a resposta direito, tá? Lembra que eu estou explicando a resposta para você desenvolver a sua, tá? Seguinte, pesquise as características do setor industrial no município onde você reside e responda às questões propostas. Olha, eu vou usar a região da Penha e de Olaria, a região das nossas unidades. Olha só, quais os tipos de indústrias existentes no seu município? Vamos focar ali. Na Penha tem várias indústrias legais, por exemplo, na Lobo Júnior tem a fábrica da Demilos, que muita gente deve conhecer, que produz, né, uma grande quantidade de roupas, de materiais de uso, tá? Bens não duráveis. Isso é um tipo de fábrica onde na Demilos não tem a produção da matéria-prima, eles não estão fazendo tecido ali, o tecido vem de outro lugar. E ali eles confeccionam, eles costuram as peças de roupa. Isso na Lobo Júnior. Se a gente pensar na região ali, existiram fábricas muito famosas. E uma delas, talvez você já tenha ouvido, que é o Curtume Carioca.
que foi a maior fábrica de couro do hemisfério do sul do planeta. Abaixo da linha do Equador não tinha fábrica de couro maior do que ela. Hoje ela não existe mais. Eu estou usando a Demilos, que é uma fábrica que é famosa, muita gente conhece os produtos, que está na região da Penha, e ao mesmo tempo uma outra fábrica que não existe mais na região, o Curtume Carioca. Então, algumas fábricas se mantiveram e outras se modernizaram ou saíram. O caso do Curtume Carioca fez muito mais sentido para a fábrica se mudar. Foram para Goiás, onde tem uma grande fazenda que era o fornecedor de couro para eles. Então o Curtume Carioca aqui no Rio de Janeiro comprava o couro em Goiás para vir para cá. Então caminhões, custos, combustível, enfim, tudo isso gerava um gasto. Hoje a fábrica está lá, do lado da fazenda, do lado da sua matéria-prima, beleza? E olha só, se a gente pensar mais no município, nós temos muitas áreas industriais relacionadas, por exemplo, a petróleo. Na Seduc, refinaria de Manguinhos, a gente tem uma produção de minério, do petróleo, de combustíveis, de gás no nosso estado também, no nosso município, tá? Então, quem tiver com vontade, pesquisa aí que dá para achar muita coisa interessante sobre a nossa região, sobre as fábricas que estão aqui perto, tá? Como, por exemplo, acho que eu já falei isso para vocês em algum momento, sobre os shopping centers, que eram fábricas que hoje são centros comerciais, o Nova América, o Guadalupe, o Via Brasil, o Carioca Shopping, foram shoppings e hoje foram fábricas e hoje são shoppings, tá? B. As indústrias em seu município estão concentradas em um bairro ou espalhadas pela cidade? Depende. A maior parte está até que bem espalhada. Se a gente pensar na posição dos shoppings, eles estão em algumas áreas bem destacadas. Mas muitas estão no entorno da Avenida Brasil e da Via Dutra. Washington Luiz, as grandes estradas, as grandes rodovias que cortam o nosso município, o nosso estado. Essas estradas facilitam o ir e vir dos produtos, da matéria-prima, para escoar a produção, tá? Então a gente está bem atrelado aí ao transporte rodoviário. Virou a página? C. Há agroindústrias em seu município? Onde estão localizadas? Existem agroindústrias? Uma fábrica, alguém que está ligando uma fazenda a uma fábrica? Olha, no município do Rio de Janeiro, eu acho improvável, porque o solo urbano é caro. A gente não tem produção rural de grande proporção no nosso município. Só lá para Campo Grande, Bangu, para uns bairros bem afastados, Vargem Grande, Vargem Pequena, que a gente visualiza uma outra fazenda, mas nada muito grande. Então aqui, agroindústria, fazenda locada junto, conectada a uma fábrica, basicamente eu não sei nenhuma informação sobre. Eu conheço algumas fábricas que produzem comida, gêneros alimentícios beneficiados perto da gente. Por exemplo, em Braz de Pina tem uma fábrica que é famosa na região, que deixa um cheiro na paisagem, que é a fábrica da Crack, a batata palha. Está próximo à estação de Braz de Pina. Você passa na linha do trem, você sente o cheiro da batata frita muito intenso. Tem uma grande fábrica da Crack ali. Mas você vai pensar, pô, não tem fazenda de batata aqui perto. Batata vem de longe, vem da fazenda que não está aqui no município, está afastado, tá? Então isso é bem relativo. Algumas fábricas estão dentro da cidade, mas a fazenda, a produção do alimento que vai ser beneficiado, não, tá bom? Seguindo, o setor industrial do seu município contamina ou polui o ambiente? Água, ar, por exemplo. Olha, difícil uma produção industrial que não tenha algum problema relacionado ao meio ambiente. Relatindo. Esse meio ambiente ele vai ser sempre afetado de alguma maneira. Às vezes mais, às vezes menos. Por exemplo, a fábrica que eu falei ainda há pouco do Curtume Carioca, era muito criticada por poluir um rio, o rio Gruçaí, onde eles lavavam o couro e beneficiavam, pintavam, tratavam o couro. Quando eles lavavam, jogavam a sujeira desse couro para esse rio. Então ficava um cheiro de carniça, de bicho morto, que jogava essa água para a Baía de Guanabara. Então, assim,
Cada exemplo, cada tipo de fábrica vai ter um impacto, tá? Por exemplo, essa fábrica da Crack, quando você passa na frente da fábrica, você vê os sacos da casca da batata na calçada. Se isso vai para um lixão, se isso vai para um aterro sanitário, se isso tem uma coleta, um destino decente, eu não sei. Mas você vê o lixo na calçada da fábrica, tá? Então, isso é bem significativo, isso é bem variado. Você tem que avaliar fábrica por fábrica para ver, mas a maioria gera algum tipo de impacto, tá? Complete as ideias apresentadas a seguir, tendo como base o setor industrial da sua cidade. Então, a gente pode ter vários tipos, como produção têxtil, produção de petróleo e gás, tá? O setor industrial no município onde resido pode melhorar a vida da população. Por quê? Porque vai oferecer emprego, oferece produtos, oferece investimento na região, porque normalmente vai pensar nas estradas que estão próximas para ter um acesso bom, tá? Paga impostos para o município gerar a cidade. Então, existe um retorno financeiro para a cidade muito bom quando uma fábrica está instalada na sua região, tá? Além de gerar bastante emprego. Segundo, o setor industrial no município onde você reside traz prejuízos à população? Provavelmente se ela for poluente. Se ela afetar, soltar fumacinha, soltar resíduos, esgoto a céu aberto. Se tem algum problema ambiental, provavelmente gera um problema para a população, tá? Normalmente algumas indústrias de minério de ferro geram pó, uma poeira, alimalha de ferro. Então, dependendo da fábrica, sim, isso gera um prejuízo no entorno, principalmente, tá? E aí a última questão, uma questão de uma prova. Tem um textinho, vou ler rapidinho. Indústria brasileira de brinquedos estuda polo produtivo no Nordeste. Nossa, que legal, brinquedos produzidos no Nordeste. A indústria brasileira de brinquedos estuda a criação de um polo produtivo na região Nordeste do país. Entre os locais em estudo estão Ceará, Pernambuco, Bahia. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, a Brinq, Sinésio Batista da Costa, o objetivo é buscar vantagens competitivas para concorrer de igual para produtos importados da China. E a gente sabe que a gente importa muito da China, né? Cerca de 80% da produção da indústria está em São Paulo, mas em 3 anos os principais fabricantes devem puxar os demais para o Nordeste. Quem não migrar vai morrer pelo caminho, disse o presidente da Brinq. Então, ele está querendo descentralizar a indústria no Brasil, provavelmente buscando uma área que vai oferecer a chamada guerra fiscal, onde as regiões, os municípios, as cidades oferecem vantagens para essa fábrica se instalar na região. Pode ser uma redução de algum tipo de imposto ou uma infraestrutura, você dê um pedaço da região para você produzir nela, tá? Então, o Nordeste ofereceu bastante disso, tá atraindo bastante. Então, vamos ver as alternativas, o que a questão está pedindo. Um fator que contribui para a descentralização industrial no Brasil e que, atualmente, é encontrada em tradicionais centros fabris como São Paulo é o esgotamento dos recursos naturais? Não esgotou. Alguns estão esgotando, como o petróleo, por exemplo, está cada vez menos na natureza, mas não esgotou não. Tanto que São Paulo tem várias áreas de mineração em volta. B. Deficiência na infraestrutura de energia. Não tem luz em São Paulo? Também não, né? São Paulo tem várias produções de energia, várias usinas hidrelétricas, termoelétricas. Também não. C. Elevado custo com a mão de obras e impostos. Aí houve vantagem. Aí tá certo. Elevado custo nas áreas das grandes cidades fornece, né, incentiva essas fábricas a irem para regiões mais baratas, tá? Então, com certeza é a C. Deixa eu ver a D para tirar dúvida. Aumento da população economicamente ativa. Aumento da população para trabalhar? A P? Não, também tá errado. Com certeza é a C, tá? Elevado custo da mão de obra e dos impostos. E aí a gente finaliza o exercício. Olha que legal. Acabou aí basicamente com a apostila 2. Acabou o conteúdo, que legal. Então, ó, qualquer dúvida no exercício, você volta no vídeo ou me pergunta, que aí a gente tira todas essas dúvidas juntinhos, tá? Bons estudos aí. Valeu.